Oi, eu sou a Bru e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o perrengue que foi pra gente tirar o nosso visto pra se mudar pra Inglaterra. E, gente, preciso dizer, não foi nada fácil, tiveram aí vários atrasos e perrengues pelo caminho. Enfim, tirar um visto, né, no meio de uma pandemia, não foi nada fácil. E, enfim, né, se vocês quiserem saber como que aconteceu toda essa história, continua assistindo. Como eu expliquei no vídeo de como a gente decidiu se mudar pra Inglaterra, nós vamos nos mudar pra lá por conta de uma transferência que o Rudá conseguiu fazer na empresa que ele trabalha. Ele tava de olho lá numas vagas, quando surgiu a que ele queria, ele se candidatou, fez todo o processo e ele finalmente foi aprovado em dezembro de 2020. Porém, a nossa saga do visto só se iniciou mesmo no final de março de 2021. Demorou tanto tempo assim, porque na área que ele trabalha na empresa, os meses que tem mais demanda de serviço é em dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, eles iam ficar meio desfalcados de funcionário, então a gente teve que esperar esse período passar pra, né, óbvio, não deixar eles na mão aqui no Brasil. Enfim, no final de março, a gente recebeu o primeiro e-mail falando aí que eles iam dar início no nosso processo pra tirar o visto, pra gente ir pra Inglaterra finalmente. Nesse e-mail foi super simples, eles só mandaram pra gente a lista dos documentos que a gente precisava juntar, dos formulários pra gente preencher e também o link com o teste de inglês que o Rudá precisava fazer pra ele provar a fluência dele no inglês. E nesse e-mail também vinha escrito a data de início que ele deveria começar a trabalhar lá em Londres, que era no dia 14 de maio, que, gente, era super perto. A gente tava no final de março, ia ter, acho que um mês e meio, assim, pra gente organizar tudo e mudar de país. Mas enfim, né, gente, a gente tava animada, a gente não tava nem aí, na verdade a gente tava muito feliz, a gente queria mais que chegasse logo essa data mesmo. Então a gente correu, assim, o máximo possível pra já juntar toda a documentação, né, enfim, deixar tudo nos trinks pra o nosso processo andar o mais rápido possível e a gente conseguir ir pra Londres logo. Nesse mesmo dia que a gente recebeu o e-mail, o Rudá já foi lá, já fez o teste de inglês, deu tudo certo, ele foi aprovado. A gente também preencheu os formulários, que é praticamente igual ao do visto americano. Se você já, em algum momento da sua vida, tirou esse visto, você já deve saber mais ou menos como que é. Você tem que colocar lá suas informações pessoais, responder umas perguntas meio absurdas, de tipo, se você já foi um terrorista, se você já foi preso, umas coisas meio doidas, assim. Mas tudo muito tranquilo, tá? Ele leva um tempo pra responder, porque ele é bem longo, eu acho que ele é mais longo que o do visto americano. E muitas dessas informações, eu lembrei aqui, que foi a própria empresa que respondeu, até porque eles que iam finalizar mesmo o envio desses formulários lá pro sistema, porque tem as taxas dos vistos, que são muito altas, tá? Eu acho que foram quase R$900 de cada um, acho que R$900 meu, né, R$900 do Dá, R$900 do Henrique, eles mesmo que iam pagar lá pelo sistema deles, então por isso que a gente não fez muita coisa, então eu não sei dizer exatamente, eu não sei se funciona assim com todas as empresas, mas com a gente, a empresa que a gente tá indo, que é o que o meu marido trabalha, eles que falaram que iam finalizar tudo, a gente só precisou responder coisas mais básicas mesmo desses formulários. Eu acho que a parte mais chata desse início todo aí é a parte de juntar a documentação, gente, porque é muita coisa que eles pedem, tá? Tem que traduzir tudo isso, então leva um bom tempo, tanto é que no dia seguinte, mesmo que a gente recebeu esse e-mail, o Rudá já tinha entrado em contato com a tradutora, que foi a própria empresa dele que indicou pra já adiantar tudo isso, porque leva tempo, é muita documentação, tá, gente? Quando a gente foi levar, né, os documentos pra essa mulher traduzir, ela verificou e falou assim: então, né, vocês precisam apostilar no cartório esses documentos antes de mandar traduzir. Porque ela também faz a tradução do apostilamento, que é tipo um adesivo que fica colado, né, atrás desses documentos oficiais aí. Então, só nisso a gente já perdeu um dia, mas tranquilo. Se fosse só um dia de atraso, gente, isso não é nada, super de boa. Mas enfim, a gente foi lá no cartório, em um dia a gente conseguiu apostilar tudo, foi mais aí uma graninha, mas enfim, deu tudo certo, né? Ela ficou lá traduzindo esses documentos, a gente tava só esperando ela chamar a gente pra buscar lá de novo. Só que isso foi bem na época do feriado de Páscoa, então tinha um baita feriadão aí no meio, o que acabou atrasando a tradução. A gente foi lá, levou no cartório super rápido, e um dia a gente conseguiu resolver isso. No dia seguinte a gente deixou com ela, e no dia seguinte começava o feriado de Páscoa, o que acabou aí atrasando e muito a gente conseguir pegar de volta essas traduções, né? Porque a mulher entrou de férias, ela não ia traduzir lá no meio do feriado dela. Então acabou levando aí uma semana pra ela conseguir traduzir tudo e a gente ir lá buscar com ela. Mas, como tudo pode piorar, o problema nem foi esse problema na verdade foi super simples, né? O problema mesmo era a comunicação com as pessoas que estavam aí auxiliando a gente no processo, tirar o nosso visto. Porque esse pessoal, eles estão lá em Londres, entendeu? É o departamento de imigração da empresa que o Rudá trabalha lá de Londres.
Londres. E eles, gente, demoravam, assim, coisas de dias. Teve uma pergunta que a gente mandou, que eles demoraram 2 semanas pra responder. Então, qualquer dúvida que a gente mandava, demorava muito pra gente ter uma resposta, que acabou atrasando, assim, em vários e vários dias todo esse processo. Enfim, mesmo com os trancos e barrancos aí, a gente conseguiu resolver toda essa questão da documentação. E a gente mandou tudo completinho, redondinho pra eles no dia 8 de abril. O que, se você pensar, foi super rápido, né? Se o processo começou lá no dia 25, se eu não me engano, de março, e a gente conseguiu já entregar tudo no dia 8 de abril, não foi assim um grande atraso. A gente ficou super feliz, inclusive, com o prazo que a gente conseguiu mandar os documentos, né? Dava pra ter mandado mais rápido? Dava, mas mesmo assim, não foi tanto tempo. Então a gente mandou o e-mail, ficou lá esperando uma confirmação se eles tinham recebido ou não, e adivinha? Enfim, né, a gente ficou preocupado, mas a gente falou, não, beleza, eu acho que eles receberam, né, já que eles não falaram nada, eles devem já ter dado entrada no processo, enfim. Só que os dias foram passando e nada deles mandarem um retorno. A gente começou a bombardear eles de e-mail, todo mundo que era possível lá, a gente mandando e-mail. E aí, como que tá o processo? Tá tudo certo? Vocês precisam de mais alguma coisa? E, gente, a gente não recebia e-mail, não recebia uma resposta. Até que 20 dias depois, gente, 20 dias depois que a gente mandou um e-mail com toda essa documentação, eles finalmente responderam. Aí você pensa, nossa, pelo menos eles responderam, certo? Nesse e-mail estava escrito que eles não estavam conseguindo abrir os arquivos que a gente tinha mandado da documentação. E, gente, eles só foram abrir esses arquivos 20 dias depois que a gente mandou. A gente mandando 1 milhão de e-mails, eles não respondiam, não falavam nada. E, gente, sabe, isso aí deixou a gente, assim, muito estressado, porque já tava muito perto da data da gente ir. Era pra gente ir no dia 14 de maio, isso era 28 de abril. Então, imagina como a gente tava, nossa situação. A gente tava muito tenso, entendeu? A gente ficou da vida, entendeu? Tem que usar esse palavreado, vou até pôr o pi aqui, porque, gente, a gente ficou da vida. Aí a gente ficou preocupado e foi perguntar pra eles, né? Então, a gente tá muito em cima do prazo, será que vai dar tempo? E óbvio que a resposta foi não, né? Não vai dar tempo. Então, aí foi o primeiro adiamento na nossa viagem que a gente teve, que ficou pra o dia, eu anotei aqui, 30 de maio, né? Ao invés da gente ir no dia 14, eles adiaram aí mais umas 2 semaninhas, então tinha sido transferido pro dia 30 de maio, o início do trabalho do Rudá lá. Enfim, a gente respirou fundo, mandou tudo de novo pra eles, né? Em outros formatos de arquivos, para eles conseguirem finalmente abrir os nossos documentos. E 5 dias depois ainda disso, eles finalmente deram entrada no nosso processo de visto no sistema lá do governo britânico. E nisso também eles ficaram de marcar, de agendar, né, um horário pra gente ir lá no Visa Century, pra gente tirar a nossa biometria e deixar os passaportes lá. Precisam reter o nosso passaporte para caso o visto seja aprovado, eles colarem o visto e aí sim mandarem de volta pra gente. Beleza, a gente tava animado, né, porque finalmente o processo ia começar a andar. E 2 dias depois eles mandaram um e-mail falando sobre isso. E adivinha? Outro BO. Bom dia, família! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vim aqui atualizar vocês, né, sobre a minha ida para Londres. E eu só queria dizer que, gente, não está fácil. Não está fácil. Eu falei pra vocês, nós estamos indo pra Londres por conta, né, do trabalho do meu marido. Ele foi transferido para lá e, ou seja, né, o pessoal de lá de Londres que está fazendo todo o trâmite para o nosso visto, enfim, né, para nossa ida acontecer. Nosso próximo passo é ir no consulado para tirar nossa biometria, né, nossas digitais e entregar o passaporte para eles colarem lá o visto. Só que, gente, aqui em São Paulo, a porcaria do consulado tá fechado há meses. Ou seja, só tínhamos 3 opções, né? Rio de Janeiro, Brasília ou Recife. E assim, o problema é que a gente já gastou uma baita grana com toda a documentação. E agora a gente vai ter que gastar mais dinheiro, né, indo pra outro estado pra concluir o processo. Mas a gente respirou fundo, falou, tá, pelo menos tá tudo andando, tá tudo dando certo, não vamos reclamar, né, vamos seguir vamos aí, né, vamos seguir o fluxo. Ok, a gente mandou e-mail pra eles e falaram assim, ok, vê aí pro Rio de Janeiro, que é o lugar mais perto, né, 6 horas, 7 horas de carro a gente chega lá. Não é o ideal, mas é o que tá rolando. Horas depois, né, um milagre, né, sendo respondido a gente assim só horas depois, é um milagre, porque esse é outro problema do processo, né, gente? A gente só consegue se comunicar por eles por e-mail. Então já chegou assim, coisas de mandar um e-mail, eles responderem tipo 2 semanas depois, ou demorar dias pra responder, é assim, um inferno. Mas pelo menos eles responderam 2 horas depois. Pelo menos isso, né? Mas a notícia, gente, era péssima. A menina lá falou, não tem horário disponível, né, pra agendamento no Rio. A gente vai ficar aqui monitorando o site, se surgir alguma data a gente fala pra vocês. Amada? Como assim?
Aí a gente, né, mandou outro e-mail perguntando, e pra Recife, né, ou pra Brasília, será que não tem nenhum aí pra Brasília? Horas depois, de novo, né, da sexta-feira ontem, ela respondeu falando assim, pra Brasília tem, mas é pra dia 23 de junho. 23 de junho, pelo amor de Deus, daqui um mês e meio pra frente. Aí a gente mandou outro e-mail, né, pedindo, então vê aí Recife, amada, vê aí Recife, se tem alguma data. Não respondeu. Pois é, Visa Century de São Paulo fechado há meses por conta da pandemia, as nossas opções não eram das melhores, a única que a gente conseguiu era pra depois de um mês e meio, e gente, a gente mandou a pergunta falando sobre Recife, se não tinha nenhum horário aí mais próximo, que também não foi respondido, como vocês viram aí no vídeo, ficou no vácuo, só tragédia, né, só tragédia. A gente já tinha tirado o Henrique da escola, a gente tava resolvendo aí todas as pendências que a gente precisava aqui no Brasil encerrar, e veio aí essa bomba. A gente ficou super chateada, obviamente, a nossa viagem foi adiada aí mais uma vez, dessa vez pra início em julho e sem uma data específica, eles só falaram que provavelmente ia ser entre o início e a metade de julho, então a gente ficou bem desanimado. Bom dia, pessoas! Vim aqui atualizar vocês sobre a minha ida para Londres e a verdade é que não tem atualização. A gente tá em contato com a menina do departamento de imigração, né, da empresa do Rudá. E ela ficou de ver se conseguia adiantar a nossa ida lá para o consulado, né? Tirar a biometria e deixar o passaporte. Mas já estamos alguns dias sem resposta. E pelo visto vai ficar lá para dia 23 de junho mesmo. Ou seja, nossa viagem foi adiada aí mais uma vez. E fazer o que, né, gente? É esperar agora. Não tem muito jeito. Enfim, gente, só ladeira abaixo, mas ela ficou aí de continuar tentando lá no sistema uma data mais próxima e que caso ela conseguisse algo melhor, mandar um e-mail pra gente, até que 10 dias depois ela mandou outro e-mail. E finalmente, gente, com melhores notícias. O que até esse momento, gente, foi um milagre, né? Vamos combinar. A moça, né, do departamento de imigração da empresa que o Rudá trabalha, ela ficou de ver se conseguiria antecipar essa data, até que semana passada ela falou que conseguiu pro dia 14 de junho, né? Uns 10 dias aí, né? A menos de espera que a gente vai ter. E aqui em São Paulo, porque o centro, né, de solicitação de visto britânico aqui de São Paulo abriu finalmente. E aí, a partir de aqui, foi só alegria, né, gente? A gente conseguiu aí adiantar a nossa ida pro Visa Century em alguns dias, né, 10 dias a menos de espera. E também foi aqui em São Paulo, algo muito bom, porque ia fazer a gente economizar. A gente não precisaria ir pra outro estado, correr risco de pegar Covid, todos esses perrengues aí que uma viagem necessita, até porque o Henrique é pequeno, gente. Viajar de avião com criança pequena não é nada fácil. Bom, passado aí todo esse tempo, finalmente chegou o dia 14 de junho, o dia que a gente finalmente ia lá no Visa Century dar continuidade no nosso processo do visto. Enfim, foi super tranquilo a nossa ida lá no Visa Century. Obviamente, eles não deixam a gente entrar com equipamentos eletrônicos, né, celular, então não deu pra eu filmar nada lá dentro, mas eu fiz um vídeo assim que eu saí pra contar pra vocês como foi a experiência. Eu ainda há pouco lá do Visa Century, foi super tranquilo. Quando a gente chega lá, a gente tem que desligar, né, todos os aparelhos eletrônicos, então não deu pra eu filmar nada pra mostrar pra vocês. Mas foi assim, uma coisa super simples, gente, não tem nada demais. A gente só chega lá, o atendente, ele só vê se a gente levou, né, todos os documentos que precisa. Ele escaneia, retém nossos passaportes, né, tira nossa biometria, tira a fotinha também. Quem aprova mesmo o visto são os agentes lá de Londres, né, ele escaneia todos esses documentos pra mandar pra lá. Então são eles que decidem se aprovam ou não o nosso visto. Então não tem nada demais, é super tranquila essa entrevista. Entrevista entre aspas, né, porque ele só fica vendo praticamente todos os documentos o tempo inteiro. Não tem nada demais. Acho que a única coisa que ele perguntou é há quanto tempo o Rudá trabalhava na empresa e se ele já tinha morado em outro país e ido pra Londres alguma vez na vida. Ele falou que não e foi só isso. Agora é esperar. Ele falou que é 15 a 20 dias pra eles mandarem de volta o nosso passaporte, né, com o visto, e a gente precisa aguardar mesmo. Nesse ponto aqui já não tinha mais nada que a gente pudesse fazer. A única coisa que dava pra gente fazer, como eu falei no vídeo, era esperar. O prazo que o atendente deu pra gente era de 15 dias úteis, né? Ele falou que às vezes chega antes, como também pode chegar um pouquinho depois. Mas, como a gente tá no meio de uma pandemia, ele falou que era muito provável que chegasse exatamente no prazo, né, dos 15 dias úteis, ou ainda atrasaria um pouquinho além desse prazo. Mas enfim, a gente tava super feliz que finalmente o processo ia começar a andar aí um pouco mais rápido, até que no dia 1º de julho o meu passaporte foi o primeiro a chegar. E, gente, eu fiquei tão feliz, vocês não têm ideia da alegria que foi. Gente, foi muita alegria. Eu tava com na mão pra saber se o visto tinha sido aprovado ou não. Sim, eu estava. Mas, obviamente, eu abri e tinha sido aprovado. Até hoje fico feliz, gente.
Já o passaporte do Henrique e do Rudá demoraram um pouquinho mais pra chegar, eles chegaram no dia 8 de julho, que foi até rápido, né, não demorou tanto assim, e também haviam sido aprovados, o que significava, gente, que finalmente a saga do nosso visto tinha acabado. Eu e o Rudá, a gente ficou tão feliz, mas a gente ficou tão feliz, a gente foi um momento, assim, muito especial mesmo, sabe, valeu toda a pena a espera, foi um sentimento, assim, de alegria tão grande, tão profundo, que enfim, né, fez tudo valer a pena. Nesse exato momento, dia de hoje, é dia 9 de julho, ou seja, os passaportes deles chegaram ontem. A gente já tá finalizando aqui algumas pendências que a gente tem pra resolver aqui no Brasil, porque dentro dos próximos dias a gente já vai pra Londres, gente, super rápido. É uma sexta-feira hoje, feriado, e muito provavelmente a gente vai viajar entre quarta ou quinta-feira. E, gente, por favor, não me levem a mal, tá, com esse relato aqui. A gente passou muita raiva no processo, mas a gente é muito grato por todo mundo que ajudou a gente, né, que auxiliou a gente nesse processo, pela oportunidade que a empresa do Rudá tá dando pra gente de a gente viver essa experiência, né, morar lá em Londres, na Inglaterra, num país super incrível que eu tenho certeza que a gente vai amar. Longe da gente de estar reclamando aqui, tá, de sermos ingratos, muito pelo contrário, gente, como eu falei, né, a gente é muito grato por tudo isso que a gente tá vivendo. E na próxima semana a gente já vai estar indo rumo a Londres, gente. Isso é muito legal. Ai, às vezes eu não consigo nem acreditar. E enfim, se você quiser continuar acompanhando a gente nessa nossa aventura, da nossa mudança, da nossa adaptação, de como vai ser lá a quarentena no hotel, já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, porque eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Já deixa aquele like pra eu saber que vocês estão gostando do conteúdo, que vocês querem saber mais, né, e ver mais. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida em relação ao visto ou alguma informação que você gostaria de saber referente ao visto. Aqui eu contei mais, assim, o geralzão pra vocês, de como foi a trajetória, como foi o processo, nada muito específico. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao visto de trabalho pra Inglaterra, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo só sobre isso, beleza? Um beijo, um queijo e partiu Londres!